Chegando com o Marcelo Dias. Marcelo Dias, eu vou pegar esse comentário aqui, para a gente já começar em alta amperagem, do Antônio Marcos Donaton. Olha, ministros não protagonizam, parlamentares fogem das bases, PT virou coveiro de si próprio, sou filiado ao PT. E aí, ô Marcelo, o que dizer? Um comentário contundente. Às vezes a gente precisa de uma chacoalhada, né? Quando a gente ama, né? A gente chacoalha, né? Aliás, não repliquem essa expressão por aí, mas é por aí. E aí, É Marcelo? o que nós temos conversado aqui, né, Conde? O PT volta para as ruas, sai dos gabinetes parlamentares, pare de ficar olhando para o umbigo dos parlamentares, pensando só nas emendas para os seus currículos, os seus currais, perdoe, eleitoral. Exemplo, o ato domingo contra a anistia em São Paulo teve 6 mil pessoas. Pessoas falaram que não, foi um fracasso. Eu não acho que foi um fracasso. Fracasso foi o 1º de maio de 2024 com a presença do Lula. Aquilo foi um fracasso. Sim. Nessa manifestação estava o Boulos, o Lindbergh e mais 2 ou 3 parlamentares, no máximo 4 ou 5 parlamentares do PSOL da esquerda do PT. Quer dizer, os cerca de 90, 100 parlamentares da esquerda, progressistas. Ninguém estava na rua se mobilizando contra a anistia. É só debate no parlamento, Conde. Eu ouvi essa semana uma entrevista sua com o Genuíno. A esquerda do PT conclama a militância a ir para a rua, conclama a militância e os seus parlamentares à frente, dando a linha para o enfrentamento com a extrema-direita. E os nossos parlamentares estão navegando nas emendas parlamentares, navegando na ação no parlamento e não está mobilizando as suas bases para vir para a rua. Desse jeito vai ser difícil 2026, camarada Conde. Vai ser complicado. Então vamos falar um pouco também da pesquisa Quest, mais uma vez aqui, porque ela acabou de ser publicada. A gente precisa reagir de alguma maneira a isso aqui, né? Setores democráticos. Realmente a gente fica muito desconfiado, né? Como a Denise Assis disse aqui, existe essa coisa do pesquisismo, né? Atacar o governo que seja democrático no período de 2 anos antes das eleições, né? Quer dizer, nesse período intermediário, porque é uma coisa que nunca vai poder se checar, né? Não vamos votar nesse momento para saber a quantas anda a popularidade real do presidente Lula. Eu queria que você explicasse para a gente como é que você enquadra esse fenômeno e o que o governo tem que fazer, Marcelo, diante disso, sendo a pesquisa confiável ou não? Conde, eu tenho uma avaliação de que nós temos que fazer o que o Inominável fez durante 4 anos. Durante 4 anos, o Inominável, o extremista de direita, ele ia para o seu cercadinho no Planalto, em frente ao Palácio Presidencial, e dialogava com a sua base diariamente. A presidenta do México, seguindo o exemplo do ANLO, que saiu com mais de 70% de apoio popular, e a Chimbal hoje já tem cerca de 80% de apoio popular, ela dialoga diariamente com a população mexicana, vai para a rua, fez uma manifestações monstruosa contra as ameaças do presidente imperial, contra as ameaças do Trump. Nós estamos mudando. Desde a chegada do Sidônio, o Lula está conversando mais com a população, está viajando mais. Eu acho que a gente está no caminho certo. As medidas, aquilo que o Lula preconiza, que 2025 é o ano da colheita, e é o ano da colheita, ainda não chegou na base, ainda não chegou na população. E nós temos aí, Conde, a questão da inflação dos alimentos. Todos nós que vamos ao mercado, a gente vê o quanto a alimentação
está cara, está alta, a caristia, aquela famosa caristia, a luta contra a caristia que nós fazíamos na década de 70 e 80, daqui a pouco o povo está na rua lutando contra a caristia. Nós sabemos que os estoques da Conab foi desmantelado por esse governo. Então, a prioridade é resgatar a Conab, é resgatar os seus armazéns, importar alimentos e colocar nesse estoque da Conab e começar a fazer uma política de enfrentamento à caristia, aumento da alimentação. É inadmissível que o ovo, que é tão importante para a população mais pobre, mais carente, esteja ao preço que está. A gente vai na feira e a gente vê o quanto está. Antigamente passava uma Kombi aqui na rua, Conde, 30 ovos por R$10. As Kombis sumiram. Sumiram aquelas Kombis que passavam nas ruas, principalmente nos bairros populares. Então, o enfrentamento da caristia, o enfrentamento do aumento da alimentação é a primeira medida. Agora, é o que o Folena falou. Nós temos aí uma política de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e uma escadinha até quem ganha R$7.000, que atinge 10 milhões de brasileiros, mas isso só vai ter efeito, Conde, em 2026. Só vai ter efeito em 2026. Nós temos aí o pé de meia, Conde, já começa a surgir denúncias contra o pé de meia. Você é uma pessoa bem informada, sabe disso. Nós não podemos permitir que o pé de meia seja contaminado por corruptos. Tem que haver uma fiscalização do governo federal. Está aí a questão do consignado. São medidas extraordinárias que eu tenho certeza que daqui a alguns meses, 2, 3 meses, vai começar a fazer efeito. Não é possível que, com toda essa política que o governo Lula está implementando, ele comece a cair no Nordeste. O que está errado? Nós temos que, o governo Lula tem que reunir a sua tropa, reunir o Sidônio, fazer uma discussão profunda de aonde nós temos que atacar, nós temos que dialogar mais com a população. Nós temos, Conde, eu gosto de quando você fala que o 247, o 11 News, tem mais audiência do que a Globo News. Cadê o Haddad para vir aqui no seu programa? Cadê o Haddad para ir lá no Léo Atucho? O Haddad, ele jantou os entrevistadores da Globo News. Eu estou assistindo agora vários vídeos da resposta que ele deu ao governador Tarcísio Freitas, falando da ditadura. Cadê, Tarcísio? Você não fala da ditadura, você não fala das mortes que aconteceram. O Haddad, ele está muito bom. Dizem que ele é um ministro fraco, que não parte para o enfrentamento. Veja os vídeos do Haddad enfrentando lá na Faria Lima. Eu achei, sem querer te interromper, eu achei que o Haddad cresceu com a chegada da Glaze, porque foi dado uma espécie de senha ali, falou, agora a gente tem que defender o governo para valer. Mas a imprensa está dizendo que o Haddad ficou mais fraco. É o contrário. Mas a imprensa... A imprensa é inimiga. É inimiga do governo Lula. Eu acho que... Eu mandei, Conde, uma mensagem para uma amiga pessoal minha, militante histórica do PT de Minas Gerais. Eu mandei um recado, poxa, vamos levar a nossa querida ministra dos Direitos Humanos lá no Conde. Estou aguardando a resposta. Nós temos que trazer os nossos ministros aqui no seu programa, no 247, no Rovai, no programa... Isso aqui, Marcelo, deixa eu aproveitar então, a gente está fazendo aqui um desabafo. Isso aqui é o programa popular. Esse é o programa popular. Você vai na Globo News, é elite. CNN elite. É só o pessoal do mercado financeiro que assiste essa porcaria. Aqui é a militância, é o povo que às vezes é o próprio entregador, tem um tempinho, ele vai lá, assiste um trechinho, não tem tempo de ficar assistindo, mas ele assiste, ele vê a mensagem, a gente faz os cortes, distribui por aí. O governo não está fazendo nada disso. A gente faz.
Então, vem aqui, né? Já que vocês não fazem, vem aqui que a gente faz, né? Para enriquecer um pouco esse debate público e combater um pouco essa desigualdade do noticiário na cena pública brasileira. Querido, desculpa, eu tive que me manifestar junto com você. Com certeza, meu irmão. Nós trouxemos aqui hoje um senador da República, o presidente interino do Partido dos Trabalhadores. Você consegue trazer aqui uma liderança como o José Genuíno. Você consegue trazer aqui o Adriano Diogo. Você traz aqui o Zé Dirceu. Por que o Paulo Teixeira não vem falar sobre esse tema fundamental, que é a reforma agrária, que é o assentamento, que é a política de agricultura familiar, agricultura orgânica? Por que não vem aqui no seu programa falar isso? Nós precisamos trazer a nossa querida Macaé Evaristo aqui no seu programa. Nós precisamos trazer a Aniele Franco para falar de que está sendo feito no Ministério da Igualdade Racial para a nossa população, para 56% da população que não tem uma... Mais uma vez, aqui complementando, fica a impressão de que tem gente se escondendo, quer dizer, que não quer aparecer para a própria militância. Desculpa. Se a Globo convidar, vão correndo para a Globo. Não tenho dúvida. Então, é isso, Conde. Nós temos que partir para o enfrentamento. É grave a situação. A direita não está enfraquecida. Ela está cambaleando em razão da ação judicial, da posição da PGR e de terem se tornado réus, os 7 primeiros, e todos os outros 2 casos que vão ser julgados no Supremo vão se tornar réu, porque as provas, tanto as provas colhidas pela Polícia Federal, como o parecer da PGR é muito forte. Então, nós temos que aproveitar esse momento de enfraquecimento. O ato convocado pelo Boulos não foi um fracasso, porque nós não colocávamos 2.000 pessoas na rua. Nós não colocávamos 1.500 pessoas nas ruas e nós colocamos 6.000, com a presença irrisória de parlamentares federais do nosso partido. Não tinha nenhum senador presente naquele ato. Foi o ato da extrema-direita que colocava 40, 50 mil e caiu para 23 mil, se eu não estou enganado. Então, nós temos que aproveitar esse momento que a extrema-direita está cambaleando. Olha a pressão que eles fizeram ontem contra o Hugo Motto e não foram capazes de barrar as votações. O senador Davi Alcolumbre está alinhado com o presidente Lula, dizendo que vai apresentar para votos as medidas econômicas do nosso governo. Nós temos que aproveitar esse momento e partir para cima. Eles perdem todo o debate com a nossa base, com os nossos parlamentares na Câmara e no Senado. E tem que perder também nas ruas e, principalmente, aonde eles são bons, aonde eles dão um show na esquerda, que são as redes sociais, Conde. Querido Marcelo Dias, aqui no Giro, eu quero que você fale para a gente agora sobre a PEC da segurança pública, Marcelo Dias. Ali há muito tempo sendo elaborada, negociada. Ministro Lewandowski agora parece que está pronto para apresentar. Ela deve ser apresentada nas próximas semanas, segundo a Gleisi Hoffmann. Próximas semanas. Como é que você está vendo essa movimentação? Agora vai? 9 meses, né, negociando. Os governadores da extrema-direita, do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, batendo forte na PEC, na proposta de PEC apresentada pelo ministro Ricardo Lewandowski. E teve um evento aqui, Conde, no Rio de Janeiro, promovido pelo jornal O Globo e o jornal Valor Econômico, um evento chamado Caminhos do Brasil, que contou com a presença do ministro Lewandowski e do governador Cláudio Castro. Eu fiquei animado porque, pela primeira vez, o governador do Rio de Janeiro, bolsonarista raiz, concordou com a proposta
da PEC da segurança pública. Pela primeira vez, falou que há mais concordância do que divergências com essa PEC. Então, eu acredito que agora é possível essa PEC caminhar, e ela fez uma mudança ali, tem duas mudanças que é fundamental, Conde, que o governo federal vai intervir não só nas facções criminosas, mas também naqueles grupos milicianos e terroristas. Então, isso é fundamental, porque eu dou sempre o exemplo do caso Marielle. Foram 5 anos de investigação pela polícia do Rio de Janeiro, 5 anos tentando jogar para debaixo do tapete os verdadeiros envolvidos com a morte da Marielle. Foi só o governo Lula chegar, colocar a Polícia Federal no caso, e o caso está aí quase desvendado, e os mandantes estão presos, os assassinos confessos estão presos, e falta só alguns fios para fechar esse caso. A Polícia Federal precisa estar envolvida no combate à criminalidade, que, pela pesquisa, é a principal preocupação da nossa população. Você disse, o presidente Lula deu uma declaração sobre o roubo dos celulares. É isso que o presidente tem que falar do roubo dos celulares, tem que falar da chegada da cocaína, das drogas pesadas nas favelas, como o Folena falou. Não tem fábrica de cocaína nas comunidades faveladas do Rio de Janeiro e do Brasil. Tem uma matéria de hoje que 23 milhões de brasileiros estão sob o controle das milícias e das facções. O governo federal tem que investir profundamente nisso. E essa PEC também modifica a ação, o escopo de intervenção da Polícia Rodoviária Federal, que não vai intervir somente nas rodovias, mas também nas ferrovias e no sistema hidroviário. Vai entrar nesses 3 modais. E a gente sabe que muita droga, muita arma chega pela hidrovia, chega pelo porto. Então, o governo federal tem que duplicar o número dos agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, fortalecer a área de inteligência do governo federal, para a gente mostrar para a população que nós temos uma política de segurança pública que respeita os direitos humanos, uma política de segurança pública que não é aquela política que a extrema-direita apregoa, que é o tiro na cabecinha, apontar o fuzil para a cabecinha da juventude negra, pobre e favelada, e atirar como pregava o governador caçado, bem caçado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. Que deixou o seu vice de presente para a sociedade do Rio de Janeiro. Vamos falar da questão do armamento da Guarda Municipal. Eu vi o Quaquá, Washington Quaquá, que é prefeito de Mariquá, né? Daqui a pouco a gente começa a chamar Maricá de Mariquaquá. Prefeito de Maricá, dizendo que vai armar a Guarda Municipal e que lugar de bandido é na vala. Ele usou essa expressão que para a esquerda é uma novidade. Eu confesso, Marcelo, nem sei qual que vai ser a sua abordagem sobre esse tema. Acho que eu suspeito como ela vai ser, mas eu vou arriscar dizer uma coisa. Eu acho que pode ser um desastre armar as guardas municipais. Eu tô contabilizando aqui quanta gente vai morrer depois desse procedimento. Eu quero saber o que você pensa, porque a cidade do Rio de Janeiro também vai armar a Guarda Municipal. E aí, Marcelo Dias? O Supremo que tanto serviço tem prestado à democracia, ao nosso povo, cometeu, na minha avaliação, um desatino em fevereiro, quando aprovou o armamento da Guarda. Era tudo que os administradores da extrema-direita queriam. A fala desse prefeito do PT, ela cai como música no ouvido do Bolsonaro, cai como música no ouvido do Derrite,
do secretário de Segurança de São Paulo, cai como música no ouvido do governador do Rio de Janeiro, que todo dia, eu ainda não vi o noticiário hoje, mas eu não tenho dúvida, Conde, que em uma das quase 1.000 favelas da cidade do Rio de Janeiro não esteja tendo uma operação policial. Uma operação policial, porque essa política de combate às drogas, eu já disse, é uma política, na verdade, de combate à juventude negra. É uma política de guerra contra a juventude negra. E não vai ser uma política de guerra, tendo os favelados, os pobres, como inimigo que nós vamos ganhar essa guerra. Então, eu fiquei muito triste, muito estarrecido com essa fala. É uma fala da extrema-direita, é uma fala daqueles que odeiam os favelados, a juventude negra. E ontem, por 43 votos a 7, somente 7 votaram contra, em primeira discussão, o armamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Tem uma divergência até na base do Eduardo Paes, porque tem vereadores da base do Eduardo Paes que diz que é inconstitucional, e é verdade, é inconstitucional armar aqueles servidores que vão ser temporários. Ele vai contratar guardas temporários, que não fizeram provas, que não participaram de um concurso público para fortalecer a Guarda Municipal. E eles dizem na justificativa que a Guarda Municipal vai cumprir um papel de agir nos pequenos delitos, que os grandes delitos vai ficar com a Polícia Militar. Mas, Conde, se vai atuar nos pequenos delitos, é preciso estar com armas letais. Mas teve 2 vereadores do Partido dos Trabalhadores que está apresentando emendas nesse projeto, que vai à segunda votação daqui a 15 dias. O primeiro vereador foi o Felipe Pires, do PT, primeiro mandato, que ele apresenta uma emenda que os guardas armados sejam obrigados a usar câmeras nos uniformes. É a discussão que amanhã vai se dar no Supremo, sobre a DPF 635, que a gente chama da DPF das favelas, que vai ser votada, discutida e votada amanhã no Supremo Tribunal Federal, onde o Lewandowski, e seguido pela maioria, obriga que a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro use câmeras nos seus uniformes. Então, essa é uma emenda que o Felipe Pires vai apresentar, e o outro foi o voto do Leonel de esquerda, também eleito, também em primeiro mandato, aquele que foi espancado e levado ao hospital de tanto apanhar pela turma que rasgou a placa da Marielle Franco, que foi eleito, e ele fez uma declaração de voto de que não é armando a Guarda Municipal, não é criando uma política pública armamentista que vai atender os anseios e os interesses da população carioca. Então, foram 7 votos somente, 43 a favor, vai passar. A Guarda Municipal do Rio, essa guarda que impede, que entra nos ônibus, eu tenho denunciado isso aqui em todos os programas, essa guarda que entra junto com a Polícia Militar nos ônibus para tirar a juventude negra e das favelas dos ônibus para impedir que eles cheguem às praias da Zona Sul, essa Guarda Municipal que espanca diariamente os trabalhadores ambulantes, há uma guerra da Prefeitura do Rio, usando as guardas municipais desarmadas contra os trabalhadores ambulantes. Essas guardas vão estar armadas para combater esses trabalhadores. A tragédia está contratada, Conde. Mais armas, mais violência, mais morte dos trabalhadores e dos pobres e favelados na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Então a gente compartilha da mesma leitura, né? Eu entendo que houve um erro aí nesse entendimento, quer dizer, acabaram cedendo à pressão. O STF
o STF gosta de ceder, né, o Marcelo Dias? O tribunal para ceder, né? Porque bastou o Bolsonaro falar da Débora do Batom e não sei mais o que, não sei mais o que, e que já o Alexandre, o próprio Xandão, tá mandando para casa. E ontem, ontem não, na segunda-feira, o Marco Aurélio de Carvalho, que é o coordenador de prerrogativas, ele disse o seguinte: eu vou reproduzir a fala dele aqui. Se a Débora do Batom, a Débora Rodrigues, né, dos Santos, foi, né, teve o habeas corpus, voltou para cá pelo STF, porque o que ela cometeu não é tão grave, que pode voltar para casa, eu quero que as 40 mil mulheres, mães de família, que estão no sistema carcerário brasileiro, às vezes por ter furtado um shampoo, alguma coisa assim, estão lá presas. Eu quero, o STF precisa soltar essas mulheres também. Não vai soltar só a Débora do Batom. Aí fica tratamento VIP para fascista, né, o Marcelo Dias? Para terminar, querido, um comentário seu, a gente termina aqui o programa, porque já acabou o tempo. Qual é a diferença da Débora para as mulheres que estão nos presídios? A diferença é a etnia dela, Conde. A diferença é a classe social. Ela é branca. Exato. E a maioria, 80% das mulheres que estão nos presídios são faveladas, são pobres, não têm o quarto ano, são pessoas que não têm advogados para te atender, depende da Defensoria Pública, que é sobrecarregada. A Defensoria Pública Federal e estaduais não tem o orçamento necessário para atender o setor da população mais necessitado e mais carente. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Se um jovem negro aponta uma arma para um policial, ele vai ganhar um tiro na cara, não tenha dúvida. O Roberto Jefferson não aponta a arma para a Polícia Federal, ele atira na Polícia Federal. Atira na Polícia Federal. E daqui a pouco vai receber também, pelo andar da carruagem, algum tipo de benesse. Deixa eu agradecer a todo mundo. Obrigado, Marcelo Dias. Sempre muito bom conversar contigo, sempre muito contundente aqui seu discurso. Você sabe o quanto a gente admira você. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho no Rio de Janeiro, nas comunidades, no debate que você propicia aí junto aos outros debatedores e comunidades do Rio. Eu quero pedir para todo mundo aqui, continuem com a gente, continuem aqui no 247, no canal do Conde. Teremos muitas informações ao longo do dia e voltamos amanhã aqui com mais um Giro das 11. Obrigado, não esqueçam do like, valeu! Marcelo Dias, querido amigo, até a próxima. Até a próxima, Conde.